Olá pessoal, sejam bem-vindos. Nessa aula nós vamos falar um pouco mais sobre posicionamento estratégico, dando continuidade ao que a gente já abordou nas outras aulas. Nessa aula nós vamos falar um pouco sobre o processo de tomada de decisão, quais são as estratégias que a gente adota, quais são os modelos de tomada de estratégia mesmo, de modelo de concepção das estratégias. Então, em geral, nós temos dois modelos de concepção das estratégias. O primeiro deles é o modelo estruturalista de organização setorial. Esse modelo setorialista, ele é baseado no modelo estruturalista de organização setorial, desculpa. Esse modelo estruturalista é baseado numa ideia de que a empresa ela é reflexo do que acontece fora, dos fatores setoriais externos. Então, a ideia é de que a empresa ela só vai reagindo ao que acontece no ambiente externo, no seu setor. Então, de acordo com essa perspectiva, toda a estrutura do setor, as dinâmicas de concorrência, de liderança no mercado, são tudo reflexo da oferta e da demanda. Então, as empresas em geral elas adotam uma postura de defesa perante a concorrência. Diante dessa perspectiva, esse modelo estruturalista ele aborda a ideia de que se eu ganho é porque o meu concorrente perdeu. Então, ele é baseado numa ideia do jogo da soma zero, que é relacionado justamente a isso, que o ganho de um é reflexo da perda do outro. Então, ele entende que existem setores mais atrativos, outros menos atrativos, mas que não existe espaço para todos no mercado e que necessariamente para eu ganhar o outro tem que perder. Então, esse é o modelo estruturalista. O modelo reconstrutivista, que é o segundo modelo, ele diz que a organização é um conjunto de recursos, capacidades e habilidades e que cabe a cada organização usar esses seus recursos, as suas capacidades e habilidades para buscar a liderança no mercado, para buscar uma nova posição no mercado. De acordo com essa perspectiva, a estrutura do mercado ele influencia a mente e as crenças dos planejadores, mas que é necessário que haja um planejamento que o gestor busque a demanda. Por quê? A demanda sempre existe. Essa perspectiva do modelo construtivista, que a demanda ela sempre vai existir e que o gestor precisa correr atrás das demandas. Então, ele tira um pouco o foco da oferta, da empresa se preocupar sempre em ofertar os produtos, ofertar, para a demanda. Então, a ideia é buscar as demandas, buscar o que as pessoas querem, o que elas precisam para atender essa demanda. E isso acaba tirando o foco também da concorrência. Então, eu não tenho que me preocupar com o que o meu concorrente está oferecendo. Eu tenho que me preocupar o que eu estou oferecendo para atender aquela demanda. Então, ele muda o foco da concorrência para a criação de valor, porque eu preciso criar valor para o meu cliente. Outro aspecto importante desse modelo construtivista é de que não existe um setor mais atraente ou menos atraente. O que existe são empresas que têm capacidade inovativa, que têm capacidade para atender as demandas. Então, as empresas elas vão se adaptar de acordo com as suas capacidades, ok? Então, esses são os dois modelos. Aqui, eu trouxe a matriz de integração estratégica que traz esses modelos de forma geral. Então, o modelo estruturalista de organização setorial, ele traz 4 opções de estratégias mesmo. Estratégia mais agressiva, estratégia de segmentação, estratégia defensiva e estratégia de desinvestimento ou blindagem. Vocês podem ver que são estratégias mais de defesa mesmo, assim, porque a ideia é que ele tem essa perspectiva de que ele não pode influenciar muito o mercado, mas sim que o mercado influencia. Agora, o modelo reconstrutivista de recursos organizacionais tem várias políticas que nós vamos abordar de forma mais detalhada daqui para frente. Nós temos as políticas de crescimento, que são as lideranças de custo, diversificação, internacionalização, a interiorização, verticalização ou status quo. Nós temos as políticas de operação, que são as lideranças tecnológicas, diferenciação, terceirização, outsourcing, que é
junto, terceirização e outsourcing, seguidora, complementar, e nós temos as políticas de relacionamento, que é como a empresa se relaciona com os demais do mercado, que é a política de inovação, enfoque, alianças ou reestruturação e venda, ok? Então, vamos a cada uma delas. As políticas de crescimento, iniciamos pela liderança de custo total. O que significa? Uma empresa que adota uma política de liderança de custo total, ela quer se tornar líder em custos. Ela quer ter o menor custo do mercado. Para quê? Ou para aumentar a sua margem de lucro, ou para oferecer o menor preço. Porque como que ela precisa fazer? O que ela precisa fazer para conseguir isso? A liderança de custo, ela é muito mais para setores em que você consegue fazer uma instalação em escala. Você consegue produzir muito mais, ou produtos ou serviços, em quantidade. E aí você consegue reduzir custos. Então, é necessário também, além disso, a empresa precisa adotar um rígido controle de perdas, ela precisa fazer uma simplificação dos seus processos para tentar fazer o mais rápido possível, com menor possibilidade de erro, e é necessário também que ela tenha um acesso favorável às matérias-primas, para que ela tenha um custo menor nas matérias-primas e aí consiga, com isso, ter um custo total menor, ok? Então, a liderança de custo total, ela tem essa característica de tentar focar sempre na redução do custo. E aí isso gera algumas particularidades que ela precisa tomar cuidado com relação às perdas, simplificação, a questão do acesso, né? A questão de estoques também. Então, essa é uma característica da política de liderança de custo total. Outra política de crescimento é a diversificação. O que significa? É você diversificar os seus negócios. Você criar, além do que você já tem no seu negócio, você criar mais negócios, você diversificar. Olha, eu estou atuando em determinada área, não, agora eu vou atuar também na outra área. Então, você oferecer uma gama maior, você mudar, você ter negócios diferentes para você conseguir se manter no mercado. Isso garante, quando os negócios são relacionados, garante um uso racional e eficiente dos recursos, porque às vezes o produto que é produzido por um dos seus negócios atende o outro, então você consegue fazer esse uso. Mas isso também está relacionado ao tipo de diversificação e tipo de negócio. Então, por exemplo, se você pode fazer uma diversificação de negócios relacionados, que é isso que eu falei, você acaba produzindo alguma coisa que é interessante para o seu outro negócio, ou às vezes a mesma matéria-prima que você usa em um, você usa em outro. Então você consegue fazer um uso racional e eficiente, se os negócios são relacionados. Mas você pode também ter negócios não relacionados. Por exemplo, você pode atuar na área de, imobiliária e na área de produção agrícola, por exemplo. São dois negócios totalmente diferentes. Então você pode fazer isso. Qual que é a vantagem de fazer isso? De ter negócios totalmente diferentes? Que você garante aos seus acionistas o acesso a diferentes mercados. E que caso exista uma perda em um, pode ser que isso seja compensado pelo outro tipo de negócio. Então isso acaba, em algumas vezes, equilibrando, tá? Então essa é a ideia da diversificação. Outra política de crescimento é a internacionalização. A internacionalização ela serve para você diversificar os seus mercados. Por quê? Você tem acesso a outros tipos de mercados além do que você já normalmente tem. Só que isso exige alguns cuidados especiais, principalmente quando se fala em internacionalização. Porque você está acessando outra crença, outra cultura. Os países têm crenças, culturas, costumes, regras diferentes. Então tem que tomar um cuidado com relação a isso, ok? Outra política de crescimento é a interiorização, que aqui é até mais fácil do que acessar outros países. É quando você tem países com uma dimensão territorial muito grande, como é o nosso caso, por exemplo. E aí você começa a interiorizar, você sair das grandes capitais para acessar cidades do interior que não são atendidos pelo produto que você oferece.
Isso tem acontecido nos últimos anos, principalmente por algumas linhas de franquias, que têm acessado cidades do interior para trazer o produto, né? Então, essa é uma estratégia. Outra política de crescimento é a verticalização. Vocês lembram que eu falei para vocês lá na disciplina de TGA que o Ford, além de produzir os carros, ele produzia os produtos que ele usava, as matérias-primas que ele usava na produção dos carros? Então, isso é verticalização. É você produzir dentro da sua empresa as suas matérias-primas. Então, por que isso é interessante? Ela te traz uma autonomia, uma independência para pensar assim, eu estou produzindo minha matéria-prima, não vai acontecer do fornecedor não me entregar, não vai acontecer no meio do caminho do fornecedor querer aumentar preço, então eu consigo fazer uma gestão melhor das minhas matérias-primas. Eu consigo ter uma margem maior de lucro pensando nessa perspectiva de que eu vou estar ganhando a margem do fornecedor, né? E me garante um domínio maior do meu mercado. Então, dos meus processos, o que eu preciso, o que eu preciso mudar, como que eu vou mudar. Então, eu tenho um domínio maior. Porém, ela exige um investimento muito alto, porque você precisa investir muito para essa produção de matéria-prima. Reduz a flexibilidade, porque se o teu produto começar a ter queda de mercado, para você mudar, aí você vai lá e muda drasticamente o seu produto. O que você produzia pela sua outra empresa, vamos dizer assim, talvez não vai mais ser útil. Então, reduz a flexibilidade e você precisa fazer uma gestão muito integrada. E, consequentemente, também aumenta a estrutura do seu negócio. Porque você vai ficar com uma empresa muito grande. Então, a verticalização tem vantagens e desvantagens, tá? E, por fim, a manutenção do status quo. O que é isso? A empresa que simplesmente não quer crescer. Que ela quer manter, que ela quer só se blindar e ficar ali na sua postura defensiva, se mantendo no mercado. Qual que é o resultado disso? Em algum momento o resultado é a saída do mercado. Por quê? Porque se você não busca o crescimento, as outras empresas vão te ultrapassar nessa linha de negócios e você vai acabar em algum momento saindo do mercado. Então essas são as principais políticas de crescimento. Agora nós vamos para as políticas de operações. O que são essas políticas de operações? São as políticas relacionadas à operação da empresa em si. Então, como que ela vai agir no seu dia a dia de operações? Então, primeira delas, diferenciação. A diferenciação, ela exige que a empresa ela fique diferenciando o seu produto, criando sempre mudanças, até que ela crie algo novo e único que ninguém mais no mercado tem. Qual que é a ideia disso? É que se ninguém mais no mercado tiver, você vai ser a líder nesse mercado e você vai ter uma lucratividade maior e vai ter uma vantagem competitiva. O que isso gera? Perda de mercado e aumento de custos. Por quê? Perda de mercado, porque a partir do momento que você vai se diferenciando, você vai perdendo aquele mercado de massa. E aumento de custos, porque toda pesquisa, todo desenvolvimento, toda inovação exige custos de pesquisa e inovação, exige custos de lançamento de produto, exige custos de retirada desse produto se não der certo. Então, tem vários custos envolvidos nisso. Então, a empresa precisa avaliar se ela vai seguir essa política de diferenciação, se ela tem como manter esses custos até conseguir criar algo novo e aí sim ter uma vantagem competitiva e ter uma margem de lucro maior. Outra política é a terceirização, que você terceiriza alguns aspectos da sua produção para outras empresas. Com isso, você reduz custos e riscos. Por quê? Porque a outra empresa, você vai comprar da outra empresa, ela vai fazer o produto e vai te entregar pronto, e aí você consegue focar nas partes que você realmente tem domínio. Isso é só na produção? Não. Você pode, por exemplo, terceirizar a parte de marketing. Você terceiriza para uma outra empresa a parte de marketing e você foca somente na produção. Isso também te dá uma flexibilidade maior. Por quê? Porque se você achar que quer mudar, você tem a opção de mudar, né?
Só que com isso você acaba perdendo um pouco o controle, né, desse aspecto. Você transfere lucros, em vez de você ter uma equipe de marketing dentro da sua empresa, você vai ter uma equipe de marketing fora e você vai pagar muito mais caro por isso, né? Então você tem essa transferência de lucros e aí você também tem uma dependência, porque você depende daquela empresa. Então a terceirização ela tem vantagens e desvantagens também e a empresa precisa analisar qual que pesa mais para ela no momento. Outra política de operação é a política de segmento. Essa política de segmento ela é muito mais uma política de se defender. Como que ela se defende? Ela olha as líderes do mercado, ela acha que ela não vai ser líder de mercado de forma alguma, e aí o que ela faz? Ela imita a líder. Ela imita tudo que a líder do mercado faz. Então é uma política defensiva. Ela vai imitando, ela sempre fica ali atrás, ela nunca vai ser a líder do mercado, mas ela consegue se manter no mercado ok, sabe? Então essa é a ideia da política de segmento, de imitação, que eu acho que boa parte das empresas hoje seguem essa política. Aí tem uma outra política que é a política de complementação. O que é essa política de complementação? A líder do mercado lança um produto. Por exemplo, a Apple foi lá e lançou um equipamento de última geração. Aí o que eu faço? Eu tenho uma empresa de acessórios, por exemplo. Eu pego e lanço produtos complementares àqueles do líder. Então, por exemplo, eu lanço, sei lá, fones, eu lanço cabos, eu lanço produtos de complementação, capinhas, né? Eu lanço produtos de diferenciação para aquele produto, ok? Então, produtos complementares. Então, seriam, eu sempre vou estar seguindo os líderes, mas lançando não o que eles lançam, mas as coisas complementares para usar junto com os produtos deles, entenderam? Então, essa é uma outra estratégia de política de operação, ok? Agora, as políticas de relacionamento. O que são as políticas de relacionamento? É como eu me relaciono com o mercado e me relaciono com os meus fornecedores, relaciono com os concorrentes. São relacionados à forma de como eu reajo com as pessoas, com as empresas, vamos dizer assim. Então, por exemplo, eu posso adotar uma política de inovação. Nessa política de inovação, eu vou sempre correr atrás das demandas. Então, eu sempre vou ter um relacionamento aberto com os clientes para eu saber quais são as demandas deles. E aí o meu foco vai ser sempre atender a essas demandas deles. E chega um momento que, por eu ter uma característica, por ter uma fama de sempre atender e sempre ser um líder em inovação, só de eu falar que vou lançar uma inovação no mercado, já gera uma expectativa e já gera uma liderança no mercado só pela ameaça de inovação. Não é assim quando, por exemplo, as empresas de telefonia falam assim, lançamento do próximo modelo no próximo mês. Todo mundo já fica na expectativa, aquela empresa já vira o auge, já está nos comentários de todo mundo. Então, assim, já fica, só da ameaça da inovação, a empresa já se torna o foco da mídia e das conversas, enfim. Então, quando a empresa ela tem essa política de inovação constante, de atendimento às demandas dos clientes, só essa ameaça já é determinante para ela. Outro aspecto, outro tipo de política de relacionamento é a de enfoque ou nicho, que é a concentração em um público específico. Por exemplo, eu tenho uma linha de produtos, por exemplo, eu produzo hortaliças, por exemplo. E aí eu percebo que existe um público em específico que não que quer orgânicos, que gosta de orgânicos. Então eu vou concentrar num público específico, eu vou trabalhar naquele nicho. Ou eu tenho um público que prefere receber as hortaliças em casa. Então eu vou focar naquele nicho, naquele público. Então,
essa ideia do enfoque ao nicho é a forma como eu vou me relacionar com o meu cliente. Então, eu não vou, nessa ideia do enfoque ao nicho, eu vou buscar um público específico e manter um relacionamento mais próximo com esse público específico, para atender as demandas deles, ok? E aí, por fim, nós temos as alianças estratégicas, que é uma ideia de você construir uma aliança com uma outra empresa para atender um determinado fim ou objeto ou produzir um determinado produto. É muito importante que nessa aliança exista confiança e coordenação entre duas ou mais empresas. Por quê? Porque cada empresa tem suas características, tem sua cultura organizacional, tem seu clima organizacional. Então é importante que a empresa que elas consigam trabalhar juntas de forma coordenada. Isso gera valor agregado, porque às vezes uma das empresas, por exemplo, pode ser a líder no mercado e você faz uma aliança com ela, ou ela tem uma reputação muito boa, gera uma flexibilidade também de você conseguir mexer nos seus produtos, serviços, um relacionamento de longo prazo e objetivos conjuntos. Então, vão ser mais empresas trabalhando para atender um único objetivo, para atender um mercado específico. Você junta conhecimentos, você junta experiências e junta equipes também. Então, essa ideia das alianças estratégicas, ela vem nesse sentido de tentar fazer uma junção de conhecimentos, experiências, estratégias para atender um mercado, ok? E aí, por fim, a renovação estratégica, que também é uma política de relacionamento. E aí, o processo de renovação estratégica, ele tem 5 tipos, desde a mais agressiva até a mais passiva. A mais passiva, sair da competição. Então, a empresa, ela tá lá, ela vê que, assim, eu não estou satisfeita nesse mercado, não estou conseguindo seguir os meus concorrentes. O que eu prefiro? Eu saio da competição. Então, eu saio, acho que não dá, acho que não dá certo, que eu não consigo atingir o mercado, então eu saio da competição e eu espero por um sinal mais claro de que eu vou conseguir fazer uma diferença. Ou eu posso ter um segundo tipo, que é aqui colaborar com a concorrência. Então eu posso fazer uma coexistência pacífica, eu posso trabalhar no mercado junto com essa concorrência, eu posso complementar os produtos e serviços das líderes, que é aquela estratégia de complementação que eu falei, eu posso fornecer produtos e serviços para os líderes, né? Dar retaguarda às necessidades, requisitos, ou eu posso trabalhar como uma estratégia de reduzir a ameaça das líderes. Então, eu posso adotar essas estratégias, né, para tentar, assim, colaborar com a concorrência sem sair do mercado. Eu posso reinventar a mim mesma, né, como empresa, criando parcerias, criando alianças estratégicas, juntando com outras empresas que estão no mesmo nível. Então, por exemplo, se eu tenho uma líder de mercado e que ninguém consegue alcançar, e eu tenho outras empresas que estão no mesmo nível que eu posso juntar com essas outras empresas para tentar, juntando conhecimentos, habilidades, eu posso tentar chegar mais próximo da líder, ok? Eu posso inovar as regras com as quais concorre, então eu posso tentar criar ou capturar uma parcela de mercado pela diferenciação, pela diversificação. Eu posso tentar mudar através do que eu tenho. E aí eu posso, por fim, uma estratégia mais agressiva tornar a concorrência irrelevante através de um alto investimento em pesquisa e extensão, eu posso fazer alto investimento em novos produtos, em pesquisa de mercado, diferenciação, diversificação, e aí isso fazer com que eu me torne a líder do mercado em que eu estou atuando. Isso envolve alto risco, um retorno elevado, cria novas regras, força a mudar os concorrentes e define uma posição no mercado e cria ou sustenta a vantagem competitiva. Isso é fácil de fazer? Não, não é fácil de fazer, mas é uma das estratégias de renovação estratégica, ok? Então, nós abordamos aqui todos
essas políticas, né, de relacionamento, de operação e de crescimento. Eu espero ter deixado claro para vocês o que é cada uma delas. De forma geral, elas são bem simples. No material, vocês podem ler cada uma dessas políticas. Eu vou deixar disponibilizado para vocês o material lá no Jacad, para vocês lerem. Fico à disposição de vocês, para se vocês tiverem dúvidas no nosso horário de aula. Desejo a todos bons estudos. Um abraço.